O debate político começa agora comigo, Érica Lima, e hoje eu recebo aqui o especialista, cientista político, Elcio Ribeiro. Seja bem-vindo. Sempre uma satisfação bater papo contigo. É bom lembrar que eu faço parte do O Convergente também, né? Então, bate-papo sempre flui. É um prazer estar aqui. Com certeza, articulista aqui conosco durante já um bom tempo. Sim. Sempre agradeço realmente a sua disponibilidade, porque ter a sua contribuição das nossas matérias do Convergente não tem preço, gente. Não tem. Não tem, porque são compreensões realmente, considerações importantíssimas. Eu começo logo desejando o programa, entregando, oferecendo o programa ao mestre Antônio. Pronto. Um abraço, um beijo e a bênção do meu pai. Meu pai mestre sempre coloca que tem que pedir a bênção. Sim. Gente, a gente está falando agora de eleição 2024. Por isso, eu convidei o Elcio para a gente poder falar de uma maneira educativa. Esse programa ele tem o objetivo de falar de política de maneira educativa, de levar para você informação principalmente sobre o que pode e o que não pode nessas eleições, sobre o que está mudando, e a gente vai falar sobre composição, candidaturas, e ninguém melhor para falar do que isso do que o Elcio. Elcio, esse programa ele passa no canal 8.2, Rede Onda Digital. O Convergente ele tem essa parceria, né? Mas é uma produção independente. E a gente já está com o programa todo estruturado para poder receber os candidatos a cargos de majoritário para a Prefeitura de Manaus. Nesse sentido, para a gente começar dentro desse programa educativo, a gente vai falar sobre o que é esse cargo, né? As pessoas elas olham e aí elas vão assistir, por exemplo, o debate que já passou e elas não sabem o que é competência do município e do estado. E aí eu gostaria que você falasse para a gente o que faz um prefeito. Érica, primeiro eu já fico feliz em saber que você convidou ou vai convidar os 7 pré-candidatos que serão candidatos a partir do dia 16 já, sim, né? Eu acredito que quem quer conduzir, dirigir uma cidade como Manaus, uma cidade-estado, tem que não ter medo da luz do sol. Eu estou usando uma metáfora para dizer que tem que olhar e conversar com a imprensa, mostrar o que quer fazer, mostrar o seu plano de governo, conversar. Eu acho que é super importante. E aí tem uma pequena confusão, porque o Brasil, o próprio nome república, é uma república, já foi monarquia, federativa. Uma federação implica que dentro de um determinado território você terá esferas de poder. Então nós temos o poder central, presidente da República, os poderes estaduais, o Brasil é dividido em 26 estados mais o Distrito Federal, cada um deles tem um governador, e o Brasil tem 5.600 cidades, eu estou arredondando, é um pouquinho menos, cada uma delas tem um prefeito. Então, o presidente da República, ele governa, ele administra o país inteiro. Cada unidade federativa é governada e administrada por um governador do estado e cada um dos 5.600 municípios é governado, é administrado por um prefeito. Ele que vai construir pontes, ele que vai criar, no caso dos prefeitos, né, as escolas municipais, ele que vai ter a guarda municipal para tomar conta de prédios, repartições, monumentos públicos municipais. Então, e um detalhe, Érica, se você me pergunta onde eu moro, eu vou dizer, eu moro no Adrianópolis, eu vou falar meu bairro, né? É lá onde a gente vive, o prefeito está onde nós vivemos. Ninguém diz que mora no Brasil. Se você fala, você mora onde? Eu não vou dizer, eu moro no planeta Terra. E poderia falar, né? Eu não vou dizer, eu moro no estado do Amazonas, eu moro no Brasil, eu não vou dizer normalmente o bairro que eu moro. Então, o prefeito tem essa função que é de fundamental importância, que ele está na cidade que a gente mora e é lá que tem os problemas de transporte, de buraco, de falta do posto de saúde, de escola para as crianças, de segurança, é lá onde a gente vive. A gente passou aí pelo primeiro debate junto aos candidatos.
E aí a gente não teve a presença nem de Wilke e nem de Gilberto Vasconcelos. É uma questão de legislação. E o prefeito, que está candidato à reeleição, não foi. Emitiu uma nota com várias justificativas. Eu quero saber você, como especialista em ciência política, o que é um debate político? Olha, veja bem. Aqui a gente está falando de debate político, mas é um programa. Sim. Mas eu estou falando agora de um debate político, como o que ocorreu na outra emissora, e que tem o intuito de receber esses candidatos. Érica, eu acredito que aqui com você, os 7 virão. Eu apostaria isso. Porque vai ser, como a gente fala na luta, mano a mano. Entendeu? Sim. Eu penso que os debates televisivos e outros que não são televisivos, que a OAB já realizou, algumas entidades sindicais tentam realizar, universidades tentam realizar, eu diria que serve para luz do sol, para clarear ideias. Você vai pegar as pessoas que querem administrar a cidade e vai cotejar as ideias, um vai perguntar para o outro. O que eu acho que é de fundamental importância? Eu penso que serve para robustecer a democracia. Quanto mais você vê ideias sendo contrapostas, melhor o cidadão. O candidato Davi Almeida, ele emitiu uma nota junto com o partido dizendo que aí a não ida dele era justamente democrática. O que você fala disso? Veja bem, houve um convite, infelizmente não houve o convite, não foi extensivo ao Wilker Barreto e ao Gilberto, do PSTU, acho que deveria convidar todos. Ele pode ir ou não. Se eu te convido para fazer um lanche, você pode dizer não, obrigado, e não ir, né? O que a gente observa, de fato, é que, normalmente, quando se vai concorrer a um cargo majoritário e as pesquisas mostram que você está bem, a tendência que você está em primeiro lugar, a tendência é os demais irem em cima de você, bater em você. Por conta disso, esse ato do prefeito Davi Almeida não é o primeiro. Muitas vezes, aquele que está em primeiro lugar nas pesquisas acaba dando justificativas e não vai aos debates, porque ele sabe que ele vai ser o foco de críticas. Eu diria que dos 5.600 municípios brasileiros, os prefeitos atuais, eles serão, quem tem a vidraça, eles serão apedrejados. É sobre eles que vêm as maiores críticas. É claro, posteriormente, um candidato vai criticar a postura do outro, mas o prefeito é o alvo central. Eu lastimo, eu gostaria que o prefeito pudesse ir aos debates também, mas vai ser sempre essa justificativa. Eu acho que quem perde realmente a democracia é a população. E aí ele colocou o nome dele para uma reeleição. E o game é esse. Então, você que está assistindo a gente, telespectador, você que está assistindo também pelo YouTube, deixa sua mensagem, né, sua opinião, porque ela é importante, principalmente para essa interação, mesmo porque depois eu leio, né, e respondo para vocês. Érica, tá longe aqui de eu querer fazer uma defesa do prefeito Davi Almeida, tá? Eu acredito que é importante, eu gostaria que os 7 candidatos participassem. Talvez não coletivamente, 7 é muita gente, porque pelas regras do debate, 1 minuto para pergunta, 1 e-mail para resposta, depois tem réplica, muita gente você não vai conseguir filtrar. Você assistiu o debate? Assisti. Eu estou falando com um especialista. Eu assisti. E aí a pergunta é, quem ganhou esse debate? Vamos lá. Eu diria que os torcedores dos 4 que participaram do debate vão tentar puxar a brasa para a sardinha do seu candidato. Eu, como não torço para nenhum dos 7 candidatos, eu analiso, ainda que eu vá votar, eu tenho um voto crítico, eu quero ver a proposta de cada um. Eu entendo que ali, como o Amon Mandel, que é deputado federal, está, dos 4 que participaram, está em primeiro lugar entre os 4, ele foi mais criticado, foram mais em cima dele. Eu não vejo o
Roberto Cidade como um grande tribuno. Me mostra o grande discurso que ele fez. Ele é uma pessoa mais de ações, ele administra a Assembleia Legislativa, mas ele não é aquela pessoa que vai discursar e todos vão parar para ouvir. O capitão Alberto Neto, parlamentar de 2 mandatos já, eu também não vejo o capitão Alberto Neto como um grande tribuno. Marcelo Ramos, que foi vereador, deputado estadual, deputado federal, eu não conheço, não existe na história do Amazonas nenhum político que chegou ao Congresso Nacional e no primeiro mandato, a gente brinca, Érica, que o primeiro mandato de um deputado federal ou de um senador, se ele não estava em Brasília antes, ele vai conhecer só a estrutura do Congresso, que é extremamente complexa. O Marcelo Ramos chegou lá e na primeira legislatura dele, ele chega à vice-presidência do Congresso Nacional. E como que ele chegou? Muita articulação e com o dom da palavra. Então, eu acredito que nesse debate, ele teve ali, ele soube se expressar muito bem. Então, eu colocaria que ele se saiu melhor. Os 2 mais protagonistas, então? Eu acredito que ele e o Amon. Marcelo Ramos e Amon Mandel. E eu vou mostrar para vocês aqui, né, um dos quadros que a gente vai ter também quando a gente for receber aqui os candidatos da Prefeitura de Manaus, que é o Jogo das Cartas. E como a gente está recebendo aqui, é um programa educativo, estamos com um especialista em ciência política, advogado, né? Nosso articulista, mestre. Gente, esse homem tem muita nomenclatura, né? Eu vou colocar aqui o debate, vou embaralhar as cartas. E aqui a gente tem nas cartas problemas de Manaus. Dentro desses problemas de Manaus, quando a gente pensa dentro do cenário de política, de ciência, né, e olhando para a população, eu quero que o senhor comente como é que tá. Aqui. Vamos lá, pode tirar. Vamos mostrar aí. Economia. Como que você avalia a economia de uma capital como Manaus, que tem mais de 2 milhões de pessoas? Tá, eu costumo dizer o seguinte, Érica, vamos pegar o extremo sul, Rio Grande do Sul, a capital é Porto Alegre, e a gente pega o nosso vizinho estado do Pará, capital Belém. Vamos lá para o Nordeste, vamos pegar Salvador, por exemplo, a gente pega a capital, Salvador, capital da Bahia, e a gente vai para o Centro-Oeste, vamos lá a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Capital do Mato Grosso do Sul. Todas essas cidades que eu citei são cidades grandes, nenhuma delas tem mais da metade da população do estado. Manaus é uma cidade-estado, é a única capital grande que tem mais da população do estado. A carta que eu tirei é de fundamental importância. A Manaus é a o sexto PIB. Mostra a carta aí. Sexto PIB brasileiro, tem dinheiro aqui. A gente tem que tentar fazer com que a cidade, e detalhe, a cidade é uma cidade-estado. Se nós andarmos por bairros periféricos, a gente vai ver que Manaus tem um IDH. Se você for em Adrianópolis, se você for para Ponta Negra, o IDH é da Dinamarca, da Bélgica. Quando você se afasta, vai em direção ao Puraquequara, a Zona Leste, o IDH às vezes se aproxima do Mali, do Burkina Faso, da República Centro-Africana. Então, isso aqui é fundamental, de você manter empregabilidade, continuar trazendo indústrias para cá, né? Isso é um grande desafio. Eu acho que tem um papel importante para o prefeito, para que ele atraia o turismo também, a cidade sendo arrumada, fundamental e importante. Doutor Elson, mais uma carta. Vou aqui, essa daqui, ó, a primeira ou a última, dependendo de... Olha só. Infraestrutura. Quando a gente pensa em Manaus, com o seu conhecimento, o que o senhor fala sobre infraestrutura para uma capital como a nossa? Eu lastimo, Érica. O senhor que já viajou tanto, né, que o senhor viaja bastante, conhece inclusive, né, outras capitais de outros países. Olha, Manaus está entre os 10 maiores PIBs do Brasil, eu acredito que está em 6º, 7º.
tem dinheiro aqui. Está no coração da Amazônia. No coração da Amazônia, extremamente carente de infraestrutura. Érica, quem está nos acompanhando agora, quem acompanha o Convergente, a Rede Onda Digital, você sai da sua casa, pode escolher dobrar à esquerda ou à direita, tanto faz. Será que um deficiente visual consegue andar na calçada? Será que um cadeirante consegue andar na calçada? Quais os lugares que tem meio-fio, que tem calçada? Esgoto tratado não chega nem a 10%, Érica, né? Então, Manaus tem carências imensas de infraestrutura. Eu diria que... E a questão do trânsito também, mobilidade. Nossa, mobilidade... Não tem mais essa questão de dizer assim, o trânsito vai melhorar a tal horário. Não tem, né? Não tem. Não tem por quê? E aí, eu comecei falando do federalismo, né? Eu converso muito com o Manuel Paiva, que é especialista em mobilidade. Não tem como ser resolvido esse problema de mobilidade sem uma confluência das 3 esferas: o município de Manaus, o estado do Amazonas e a União, e o Ministério do Transporte, por exemplo. Não tem como. Então, se não houver uma atitude irmanada, o caos vai se instalar. O Manuel Paiva, que é especialista em mobilidade, me falou que o Amazonas já tem mais motos do que carro, o Amazonas. E ele calcula que em 2025, ano que vem, Manaus já vai ter mais motos do que carro. E por que isso? Não, porque o pessoal é apaixonado por moto, não, eles querem se locomover, não tem linhas de ônibus suficientes, não tem um projeto de uma mobilidade mais dinâmica, metrô de superfície, monotrilho, linhas de ônibus exclusivas. A gente não tem isso aqui. Houve já pequenas experiências, né? Que, cadê? Prosperou? Não. Então, essa é uma questão mais cruel. Uma carta. Com um detalhe, Érica, que isso eu acho que tem que ter honestidade. Não tem como, em 4 anos, resolver esse problema, tá? Não tem. Se alguém falar que tem, ou está enganado ou está querendo Vou fazer mentir. uma pergunta sobre isso, mas vamos tirar essa carta aqui, doutor. Aqui, essa do meio. Qual é? Isso aí é... Saúde. Isso aí, olha só, o prefeito, ele é responsável pelo atendimento primário, as famosas casinhas da saúde. Uma coisa que me chamou a atenção nesse debate, quando falou sobre a questão de saúde, muitos estão falando sobre uma unidade municipal, mas atendendo já a especialidades de alta complexidade, por conta de Manaus. Fale um pouco sobre isso. Veja bem, eu diria que boa parte da população que vai aos postos de saúde, que são da competência do município, é o município que tem que abastecer, tem que contratar, ela tem carências imensas. Você, se chegar às 3 da manhã de amanhã, você vai ver que tem pessoas esperando e muitas vezes não tem o médico especialista para tratar, né? É mais um problema que eu observo que vai ter que ser tratado com as 3 esferas, senão a gente vai continuar numa carência. E aí cabe, dentro de um orçamento que o prefeito tem, direcionar uma parte interessante desse orçamento para cuidar da saúde da população, que eu penso que está deixando a desejar. Não é de agora, é um problema que vem se multiplicando aí há muitos anos. Historicamente, né? Sim. Doutor Elson, cientista político, a gente tem agora a urna política. Olha só. Olha esse barulhinho aqui, ó. Vai sair das cartas, então vai para a urna. E aí, vou abrir a urna. O senhor vai tirar aqui um disco que tem imagem de uma personalidade política nacional, local. Local eu me dou com quase todos, tá? Então vamos mostrar aqui para as pessoas quem foi que o senhor tirou. Omar Aziz, né? Omar Aziz, ele é senador. A gente sabe que o Omar Aziz pleiteia governo de 2026. Eu acho que ele já até fala isso. Já fala. E tentou fazer um arco de aliança com Davi Almeida, permaneceu com essa aliança, está apoiando, foi para o palanque de Davi.
Porém, Davi no mesmo dia disse que se não ganhasse a prefeitura para Manaus, pode vir concorrer para Senado ou governo. Se o senhor fosse Omar, uma análise bem fria dentro da ciência política, como que o senhor faria? O que o senhor temeria nessa aliança? Olha, para começar, eu não tenho intimidade com o senador Omar Aziz, né? Mas eu reconheço que ele é uma das lideranças, ele é uma das 100 cabeças no Congresso Nacional. Eu diria que hoje, aqui do Amazonas, ele representa uma liderança grande. Talvez ele, o senador Eduardo Braga, as duas grandes lideranças de fato. E que está muito próximo hoje do presidente Lula, sim, né? Sim, eu vejo que ele talvez o mais próximo, talvez, do presidente Lula. Érica, eu vi que o senador Omar esteve no palanque, mas ao mesmo tempo, não sei se você notou, ele falou, olha, tem jogo do Flamengo, eu não sei até que ponto ele vai mergulhar nessa campanha, não sei. E caso, a gente está falando agora de hipóteses, né? Este aviso do prefeito, se ele perde, vamos lá, se ele perde a prefeitura, eu custo a crer que ele tem a chance de ganhar, é quase que uma lógica, né? O governo perdeu no município que ele governa, vai ganhar o governo daqui a 2 anos. Então, a pretensão do senador Omar Aziz é concorrer ao governo. Todos falam isso, acho que ele já até externou essa possível... Ele não vai dizer eu vou, mas ele vai dizer, se você o entrevistar, ele vai dizer, uma das hipóteses que eu estou pensando deve ir nesse direcionamento. Eu não vejo Davi Almeida perdendo a prefeitura com chances de combater Omar Aziz. Ganhando a prefeitura, aí sim, eu digo, abre o olho, que aí pode ser que venha com força, como diz o caboclo, né? Vamos aí mais uma. Mostra quem é. O Wilson Lima, governador do estado. Nesse debate político, né? Tá barbuda aí, né? Tá. É atual, né? Parece que atual, a gente teve todo esse cuidado, com certeza, de mostrar a imagem, né? Essa barba, né? Eu conheci o governador Wilson Lima. Ele tá bem parecida com a sua, né? Tá, é o tempo, né? Ainda que ele seja mais novo que eu. Eu conheci o governador Wilson Lima na época do jornalismo, lá na TV A Crítica, sempre muito solícito, muito simpático, muito educado. Olha só, o governador Wilson Lima, igual ao senador Omar Aziz, está apoiando o Roberto Cidade. Sim. Inclusive, no debate político, que foi transmitido na outra TV, na outra emissora, o Roberto Cidade o ataque foi em cima disso. Ele falou, o Wilson Lima não é candidato. Eu sou o candidato, eu sou Roberto Cidade. Sim. Pode comentar. Então, o que eu ia falar anteriormente, que o governador Wilson Lima, tal qual o senador Eduardo Braga, você que está nos prestigiando agora, pode amar ou odiar, isso para mim não vai fazer diferença. Não dá para negar a influência dele. Teve uma pessoa na história do Amazonas que teve mais de 1 milhão de votos. Só uma. Governador Wilson Lima, em 2 ocasiões. A primeira vez quando ele foi eleito e a segunda vez quando foi reeleito. É a única pessoa no Amazonas que teve mais de 1 milhão de votos. Você não pode querer negar a influência de uma pessoa dessa e, estando com a máquina do Estado nas suas mãos, eu diria que é bom lembrar que a próxima eleição, 2026, a gente vai eleger presidente da República, vamos eleger governadores do e estado. ele não vai poder se candidatar para toda. Vamos eleger 2 senadores, vamos eleger deputados federais e estaduais. Se fala, eu nunca ouvi ele falar isso, mas se fala nos bastidores que ele seria um pretenso candidato ao Senado. Érica, alguém que vem com mais de 2 eleições, com mais de 1 milhão de votos, ganhou as 2, eu diria que ele é um forte candidato, sim, se concorrer daqui a 2 anos ao Senado. Vamos ver se vai. Uns falam que ele vai ficar até o final, outros falam que ele vai se aposentar, custa crer, né? Vamos ver. Acho que é um fortíssimo candidato aí ao Senado daqui a 2 anos, que serão 2 vagas, tá? Caio.
Caio André, ó, o senhor tá pegando só, né? Sim. O que tá à frente de cadeiras, né? De legislações. Caio André, ele é presidente da CMM e está concorrendo, né, à reeleição para vereador. E quando a gente fala de CMM, a gente está falando Câmara Municipal de Manaus, a gente está falando do coração. Já entrevistei. Sempre muito simpático, né? Sim, fale um pouco dele. Olha, tá, então... Como cientista político. O que eu tenho para falar do Caio André? Quando ele assume a presidência da Câmara Municipal, eu acompanhei ele sendo instado, sendo chamado a dar entrevista para vários portais, televisões. Sempre foi. Parabéns. Parabéns, Caio. Caio é ligado ao esporte também, e eu penso que um administrador ele não pode se furtar a atender vocês, jornalistas, a população, e ele sempre esteve presente. Claro, ele preside uma instituição que é importante, que é a Câmara Municipal, só que outros não iam, e ele vai, às vezes apanha, às vezes bate. Ele não é de bater, é uma pessoa muito educada, né? Acredito, posso estar equivocado, mas acredito que é um forte candidato à reeleição, a ser reeleito. Doutor Elcio, nosso articulista do Convergente, aqui no nosso debate político. Vou querer assistir todos os programas, tá? Que você vai entrevistar. Não, eu sempre assisto. E você é convidadíssimo, né? Todos vocês estão assistindo também para dar essa audiência pra gente. Alguém já confirmou? Você já fez o convite? Não, já estamos enviando as atas e agora vamos ver as confirmações. O jurídico daqui é muito cuidadoso, então eu imagino. Doutor Elcio, nós não temos mulheres que estão concorrendo ao cargo de majoritário e isso é lamentável. A gente tem que mudar isso no nosso estado, a gente tem que mudar isso no nosso capital. E aí, como o senhor é cientista político, de uma forma educativa, para as pessoas que estão assistindo, os telespectadores, os nossos seguidores, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, de reflexão. Olha, você começa a falar da ausência de mulheres para concorrer ao cargo de prefeito, né? É lastimável. Se você for ver, em janeiro nós tínhamos 6 pré-candidatas, nós chegamos em agosto, com o final das convenções, nenhuma. É lastimável. E ainda tocando nessa participação feminina, eu lembro que Manaus tem 41 vereadores, menos de 10% são mulheres, tem 4 apenas, né? E o Brasil é a lanterna da América, o continente americano, em termos de representação feminina. Eu acho isso lastimável. E o que eu diria em relação, então eu já falei, lastimo muito a falta de mulheres, cabe ao eleitor decidir quem vai colocar lá. E eu penso que a seleção é de fundamental importância, que vai tratar de assuntos do lugar onde você mora. Então, acredito que programas como esse teu, Érica, são programas educativos, são programas que mostram para o ouvinte, o webnauta, o internauta, o telespectador, caminhos a serem trilhados. Às vezes dá trabalho, mas eu diria que é de fundamental importância você se inteirar a respeito das discussões, dos debates existentes, das propostas de candidatos, lembrando que são dois sistemas eleitorais. Um é o majoritário, que você vai votar para prefeito, e o outro é proporcional, você vai votar para vereador. Lembre-se, quando você votar para vereador, você está votando num partido, porque talvez um partido com 10 candidatos, um exemplo, você está votando no candidato 1, você pode estar elegendo o candidato 8, 9 ou 10. Né? O voto é através do quociente eleitoral, que gera o quociente partidário, então você está votando em pessoas que vão fiscalizar e vão legislar no lugar onde você mora. Eu penso que é uma eleição importantíssima. Lastimo quando as pessoas lavam as mãos e dizem, não estou nem aí, eu não quero saber. É lastimável porque isso vai interferir na nossa vida. Então, se intere e vote com qualidade. Então, você quer entender de política da maneira correta? Onde é que eu posso acessar a sua rede social? Como é que está na rede social?
Olha, eu estou lá, @Elcio Ribeiro, mas eu diria o Convergente, eu estou sempre presente, né? Sou articulista. Com certeza. Então, se ligue no Convergente. Mas é porque você é muito dinâmico, né? Não, mas você participa de muitos programas, você faz os seus artigos, sai em tudo quanto é imprensa aí, essas considerações. Vou até fazer um jabá, estou de segunda a quinta-feira na CBN FM, eu faço comentários políticos. Olha aí, né? Então, eu agradeço muito sua presença aqui, professor. Eu acredito que a gente vai ter muito mais oportunidades. Sim. E aí você está abrindo com chave de ouro os demais programas do debate político. Porque aqui a gente vai receber pela Onda Digital, com esse programa, que é do Convergente, que é um programa independente. Você pode assistir pelo canal 8.2 ou então pelo YouTube, tanto da Rede Onda Digital quanto do Convergente. Nós vamos receber aqui os 7 candidatos que vão concorrer à Prefeitura de Manaus. Nós estamos já convidando a todos e eu espero que todos venham aqui para o debate político, porque aqui a gente atua no ponto em comum da política. Comigo, Érica Lima.